falar agora um pouco sobre Wildcard Tables, que são as tabelas coringas. Não sei se vocês todos já escutaram falar, já ouviram alguma coisa no BigQuery disso. É uma funcionalidade dele muito legal, cara, interessantíssima, eu gosto bastante. Procuro sempre fazer o uso dessa prática sempre que possível, porque depende de como os dados estão arquitetados nas tabelas, depende de como os times de dados das empresas aí trabalharam nesse sentido, mas sempre que é possível utilizar práticas de wildcard tables e de tabelas particionadas, vai gerar ganho muito substancial em custo e performance. Nesse caso eu vou mostrar que custo entra bastante também, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, tanto uma tabela particionada quanto uma tabela seguindo a regra de tabela coringa de wildcard tables, para ambos os casos, a metodologia ela é mais ou menos, ela é muito parecida, tá? A diferença é que uma tabela particionada, tá? Ela é virtualmente dividida, tá? Em partes, tá? Virtualmente dividida em partes, onde cada uma dessas partes vai receber um conjunto de dados que corresponda ao critério adotado para essa parte, ao critério criado para essa parte. Enquanto uma tabela wildcard, a tabela coringa, por exemplo, ela na verdade corresponde a uma partição, tá? Porém física. Você tem várias tabelas mesmo, fisicamente falando, tá? Com nomes diferentes que vão aparecer no dataset ali, com nomes diferentes, e que vão poder ser consumidas como se fossem partições. Então, deixa eu dar um exemplo. Hoje o particionamento de tabelas ele pode ocorrer tanto por tempo de ingestão, tá? Ou seja, conforme você vai inserindo os dados, ele vai gravar para você pseudocolunas, eles chamam de pseudocolunas, chamadas de partition date, que só vem a data, ou partition time, que é a data e hora, que é um timestamp. Ou então você pode criar uma coluna de data e adotar ela como a regra de particionamento. Então, você pode particionar uma tabela por data, seja ela por uma coluna ou por tempo de ingestão, que aí seriam através do uso dessas... Você teria essas colunas, essas pseudocolunas para consumir esses dados, tá? Porque foi em tempo de ingestão, então você não sabe, não teria coluna ali, data e hora que você inseriu o dado. Você pode criar, mas não precisa. Então, você pode fazer por data, né? Ou você pode agora, o Google já liberou também, já está na versão beta, o particionamento por números inteiros. Mas funciona diferente uma partição da outra, tá? É importante você entender essa diferença. O particionamento por data, quando você define, por exemplo, particionamento por data e define a coluna data da transação como sendo a coluna particionada, o que você está fazendo? O que o Google faz internamente? É como se ele dividisse essa tabela, tá? Em, sei lá, X partes, e cada parte dessa vai corresponder a um dia, tá? Ou seja, uma data específica. Não existe uma partição para 2 dias. Um dia vai estar em uma parte daquela tabela, virtualmente falando, tá? O que ocorre? Sempre que você fizer uma ingestão de dados com aquela data, com uma determinada data, por exemplo, 10/10/2020. O que ele vai fazer? Ele vai procurar a parte 10/10/2020 dentro daquela partição virtual que ele criou internamente, vai pegar esse registro, ou um conjunto de registros que tenha esta data, e vai jogar esses registros nesta partição. É isso que ele faz quando você trabalha com data. A partição é a data propriamente dita, tá? Diferentemente, a partição por número inteiro, ela é criada informando, você tem que informar isso. Qual vai ser o número inicial, qual vai ser o número final e qual vai ser o intervalo, tá? De cada partição. Então, por exemplo, se uma tabela que vai de 0 a 100
registros, por exemplo, gera 100 entradas e um particionamento com intervalo de 10, tá? Ela vai ser dividida, por exemplo, em 10 vezes, tá? Um intervalo de 10, porque se você fizer 10 vezes 10, você vai ter o quê? 100, que é o conjunto completo de entradas que ela teria. Ficou claro? Então, assim, para criar um particionamento de número, é preciso ter claro qual é a maneira como você quer particionar esses dados, a maneira como você quer que o Google particione esses dados. Ele não vai fazer isso para você sozinho, porque diferente da data, cada partição corresponde à data propriamente dita. No caso do número, por exemplo, a partição 0 de uma tabela de 100 registros, que vai com particionamento de 0 a 100 em intervalo de 10, a partição 0 vai corresponder a quem? Aos 10 primeiros registros, ao registro que vai de 0 a 9. Ficou claro? Então, se você for fazer uma ingestão nesta partição, você tem que falar, Google, insira para mim esses dados na partição 0, para ele saber qual é a partição. No caso da data, você está falando, Google, insira para mim estes dados na data X. E ele sabe já qual é essa data e vai inserir naquela parte. Ok? Então, o conceito de particionamento de tabela é esse. Agora, qual que é o conceito de tabelas de wildcard tables? Tá? As wildcard tables, como eu disse anteriormente, é esse próprio particionamento que eu comentei agora, mas de forma física, ou seja, existem mesmo essas tabelas criadas, né? Por exemplo, vendas varejo ano 2010, vendas varejo ano 2011, vendas varejo 2012, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. É uma mesma tabela, com a mesma estrutura, ou pelo menos deveria ter a mesma estrutura. Se não tiver a mesma estrutura de colunas, que não necessariamente precisa ser na mesma ordem, mas tem que ter o mesmo nome, e o ideal é que seja na mesma ordem, seguindo uma boa prática, e tipos de dados. E tendo essa estrutura, você vai conseguir entender essas tabelas como partes. Tá? Então, por exemplo, assim, você criou uma tabela, nesse caso, vendas cliente 2010, vendas cliente 2011, e por aí vai. Para cada uma dessas partições, você está inserindo quem aí dentro? As vendas correspondentes àquele ano, concorda? Então, pronto, você está administrando essa partição. Você está administrando que na tabela de 2010 só pode entrar a venda de 2010. Beleza? É um particionamento, porém controlado e gerenciado por você e não pelo Google, pelo BigQuery, tá? Quais são as recomendações? Eu vou mostrar um pouco isso no código quando eu estiver lá, mas quais são as recomendações? Quando você faz o uso de wildcard tables, você consegue unir essas tabelas, ou seja, as vendas de 2010, 11, 12, 13, 14 até 2020, sem que você tenha que fazer o uso de Union All. Ao invés disso, você pode utilizar o quê? O asterisco. No momento em que o nome começa a ser diferente. Então, venda clientes 2010, 2011, 12. Por exemplo, você teria vendas, underline clientes, underline, viria o ano. Quando chegar esse underline, você vai colocar o quê? Um asterisco. Pronto. Quando você pôs esse asterisco, ele vai fazer um from em quem? Em todo mundo, tá? Que tá daquele underline para frente. Então, se você tem vendas até 2020, vai de 2010 até 2020. E aí você fala, não, mas eu queria que lesse somente as tabelas que vai de 2010 até 2015. Eu não preciso que leia até 2020. Ok, ele vai te criar quando você usa o wildcard tables, ele te permite o uso desta variável, dessa pseudocoluna, melhor dizendo, que você pode utilizar como filtro para o que ele vai trazer na sua cláusula from. Tá? Então, você, nesse caso que eu expliquei, por exemplo, você colocaria table suffix, utiliza esse table suffix e colocaria quem? Between 2010 e 2015. Tá? Aí ele traria quem? Somente as tabelas de 2010 até 2020, até 2015. Entendeu? Uma recomendação, tá? Quanto mais curto
for o prefixo, tá? Pior para ele indexar pior para ele empilhar esse conjunto de dados, tá? Então imagine que eu fizesse select minhas colunas from vendas clientes vendas underline asterisco, tá? Ou seja, meu prefixo ficou muito curto, certo? Vendas underline asterisco. Ele teria que entender que depois vem clientes, depois vem ano, depois vem a data. Então, se você coloca o asterisco lá para o final, ou seja, se você deixa o seu prefixo muito maior, tá? E, consequentemente, um sufixo menor, a interpretação que ele vai ter que fazer internamente para compreender o que é uma coisa ou outra no momento de empilhar esse conjunto de dados vai ser mais performático, tá? Vou mostrar isso. Aqui eu falo que eu dou deixa eu ver aqui, partition pode ser dividir os dados em tabelas distintas. Eu estou falando aqui que da mesma forma que o partition, o wildcard tables pode ser muito interessante para dividir uma tabela em várias outras para poder ter mais performance maior e uma redução de custo considerável, tá? É o que eu falei agora há pouco. E aqui, eu estou dizendo exatamente também o que eu comentei sobre a importância de que as tabelas wildcard, que são essas que você quer consumir, a importância de você tê-las numa mesma estrutura, tá? De colunas e de tipos de dados, tá? Então aqui está um exemplo, aí fx etária, do tipo string, aqui faixa etária, do tipo string. Quando você vai fazer um from ou um union que a gente estava acostumado e as colunas têm nomes diferentes, você teria que fazer o quê? Mudar o nome dessa coluna, né? Deixá-la na mesma posição, e aí ele interpretaria que é a mesma coluna e que ela está na mesma dimensão para fazer o union. No BigQuery você não vai conseguir fazer isso, tá? Porque assim, você vai ter numa tabela o fx etária, na outra faixa etária, na outra de repente um outro nome. Não importa que todas elas tenham o mesmo tipo de dados. Você não pode falar, traga para mim aqui a coluna 2. Você não consegue fazer isso. Traga para mim aqui a coluna 3. Né? No Union All você consegue dizer isso através da posição que você está colocando em cada vírgula. Né? Se tiver depois da segunda vírgula, a posição 3. No wildcard você não tem essa facilidade. Tá? E acho que nem tem que ter, porque se as tabelas estão mal estruturadas, é uma péssima prática você fazer wildcard tables. Não é feito para isso. A primeira boa prática começa na arquitetura dos dados. Tá? Isso a gente fala tanto para engenharia de dados quanto para ciência de dados. A primeira boa prática começa na forma como os dados estão organizados. É aí que começa a primeira boa prática. Então você define aqui, por exemplo, a quantidade como inteiro, a outra como float. A hora que você for fazer um wildcard ali nesse caso, vai dar problema, você vai ter problema. Então tem que estruturar os dados corretamente, beleza? Aí aqui vem a grande demonstração, olha só. Aqui, olha, agora dá para entender com bastante clareza. Estou pegando essa tabela aqui, tá? Isso aqui é um dataset público, mas eu abreviei ele para poder caber, mas é aquele BigQuery Public Dataset que todo mundo tem. Inclusive é free para você consumir os dados dele. Tá? Aí aqui tem desde a tabela 930 até 1940. Ok? E aqui tem algumas regras de where. Neste caso eu estou pegando o quê? Um dia sendo 18, mês 11 e o ano 1940. Tá? Então, repara que eu não estou utilizando o conceito de wildcard tables aqui. Estou utilizando o Union All, que é bem familiar isso para a gente, né? Para quem vem de banco de dados transacionais aí. Union All, a gente acha legal isso. Uma porcaria isso aqui. Tá? E aí, aqui a gente está limitando os registros de uma data por 3 colunas. Tá? Uma de dia, uma de mês e uma de ano. Outra cagada. Tá? O que seria o correto de ser feito no BigQuery? Que você criasse uma coluna chamada data, com um tipo de dados de data, e que ela fosse particionada, tá? Por essa coluna. Isso seria o correto.
Essa seria a boa prática, que é isso que eu fiz nesse outro slide e eu vou mostrar. Então, olha a diferença aqui, ó. Eu coloco os mesmos campos que eu estou trazendo aqui, ó, tá? Tudo igual aqui em cima. Olha o meu from como ele é. Isso aqui é tudo igual, só que a hora que chega no 19, eu estou colocando um asterisco. Repara como o meu prefixo é grande. Ele poderia ser um prefixo menor, poderia colocar o asterisco aqui, tá? Aqui, ó, no AA, põe ele aqui. Ele traria quem? Ele traria daqui para frente. Ou seja, tabelas que tem esse mesmo nome ele traria também. A estrutura de dados dela não seria igual. Ia piorando, só vai piorando. Quanto menor o prefixo, pior. Para o BigQuery, para você, para tudo. Tá? Então, onde eu travo? Onde eu travo aqui? No 19. Então, daqui para cá, ele vai ler esses caras aqui. Ó, tá? Na verdade, ele não leria só esses caras. Né? Aqui eu estou lendo só esses caras porque eu estou limitando eles aqui no Union All. Mas eles leriam quem? Ele leria quem? Todo mundo. Se tivesse 1941, 42, 43, 44, ele ia embora. Ele iria embora. Até 99 ele ia embora. Porque é 19 para frente. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Tá aqui a regra que eu sugeri lá. Ó. Usa o table suffix, coloca um between e coloca de 30 a 40. Pronto, ele vai limitar os dados que vai trazer somente nessas tabelas aqui. É para isso que se usa essa pseudocoluna table suffix. Tá? Isso aqui é uma regra para tirar campos registros que eu não quero. E vamos para o resultado. Essa consulta otimizada ficou 68% mais rápida, tá? E, ó que delícia, 88% mais barata. Imagina a sua vida 88%, 68% mais performática e quase 90% mais barata. Putz, pelo amor de Deus. Festa todo dia, né? Imagina? Então, performance e custo. Olha que beleza.